Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Instituto Federal de Santa Catarina. O Programa de Aprendizagem Profissional do IFSC tem por objetivo qualificar e mediar a inserção de estudantes de cursos técnicos no mundo do trabalho. Ao adotar essa iniciativa, o IFSC dá um grande passo no cumprimento de dois objetivos do seu planejamento institucional: aprimorar os processos que conduzem à permanência e êxito e fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso. Com este evento de lançamento, iniciamos, em parceria com os servidores dos setores ligados a esta ação, um processo de capacitação e de troca de experiências com os demais órgãos e instituições parceiras deste projeto. Para dar início a este evento, convidamos a mesa de autoridades, a magnífica reitora, professora Maria Clara Kastner-Schneider. O pró-reitor de ensino em exercício, professor Orlando Rogério Campanini. A diretora de Assuntos Estudantis, professora Girlane Almeida Bondan. O coordenador de preparação do jovem do Ministério do Trabalho, senhor João Paulo Feitosa. O auditor fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho de Santa Catarina, senhor Alberto de Souza. A agente administrativa da Coordenação de Aprendizagem do Ministério do Trabalho, senhora Camila Araújo Bezerra. Destacamos e agradecemos a participação nessa solenidade das seguintes autoridades: professor Tiago José de Azevedo Loureiro, assessor de Relações com o Mundo do Trabalho do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Andréia Andujara, diretora do Campus Florianópolis. Maria Cláudia de Almeida Castro, pró-reitora de Extensão. Márcia Maria Martins, agente administrativa do Ministério do Trabalho. Christian Santini, coordenador de cursos do CIEE. Jason Schneider, dirigente do DEP do Campus Caçador. Délcio Demarque, dirigente do DEP do Campus Jaraguá GW. Mike Ávila, dirigente do DEP do Campus Joinville. André Moraes, chefe DEP do Campus Garopaba. Geórgio Trotti, dirigente DEP do Campus Criciúma. Sandro Cunha, dirigente do DEP do Campus Tubarão. Luciane Maciel, chefe do Departamento de Assuntos Estudantis do Campus Joinville. André Della Poça, diretor de Extensão da Reitoria. Eduardo Beck, presidente do CPA. Cedenir Spilleri, diretor de Gestão do Conhecimento. Convidamos para seu discurso professora Girlane Almeida Bondan, diretora de Assuntos Estudantis do IFSC. Sejam bem-vindos a este grande evento da aprendizagem. Então, esse é um momento muito especial, é um momento de, primeiramente, agradecermos a presença de vocês. Queria agradecer, primeiramente, aqui a presença da Fernanda, que é a nossa aluna do Campus Continente, do curso de eventos, está aqui fazendo o nosso cerimonial. Então, nós ficamos muito felizes, né, de poder contar com as pratas da nossa casa, né? Quero agradecer aqui também a equipe da Diretoria de Assuntos Estudantis, né, toda a equipe que está presente aqui organizando esse evento, incansavelmente, né, especialmente a Taira,
que está à frente do programa de aprendizagem dentro da diretoria. E eu lembro, quando eu cheguei do Álamo, a primeira coisa que a Taira me falou foi o seguinte: Girlane, aí vamos tocar a aprendizagem? E nós vamos embora. Quero agradecer a presença dos campos aqui, né? Acho que sem a parceria de vocês, nós fizemos assim, inúmeros momentos para tentar, né, levar essa ideia do programa de aprendizagem, porque, sem dúvida nenhuma, pessoal, nós não temos dúvida da importância dessa ação para a vida dos nossos alunos, como, primeiramente, uma estratégia de permanência e êxito, prevista no nosso planejamento institucional, né? E também com relação à questão da inserção profissional do aluno no mundo do trabalho. É muito interessante a proposta do programa de aprendizagem, porque isso permite com que o nosso aluno tenha uma inserção no mundo do trabalho de forma protegida pela instituição, porque ela se dá de forma mediada, né? Então, nós teremos dias aí bastante produtivos. A gente tem que agradecer, claro, reforçando aqui novamente o trabalho dos campos, nessa tarefa inicial, que é a do cadastramento dos cursos, que nós sabemos que não é fácil, né, pessoal? A gente tem recebido muitas ligações e tal, mas nós estamos contando com a parceria do Ministério do Trabalho, tanto de Brasília, que atendeu prontamente o nosso pedido. Aqui a gente agradecer ao João e à Camila, né? Também aqui ao Alberto, representando a superintendência aqui de Santa Catarina, do Ministério do Trabalho também, e também especialmente ao IFRN, né, na pessoa do Tiago, né, que hoje a gente fica muito feliz de ter essa experiência exitosa já dentro da rede. O IFRN ele é vanguardista na implantação do programa de aprendizagem no país, e a gente, claro, do IFSC, né, como nós somos benchmark em várias ações para os institutos no Brasil, a gente teria que buscar, claro, a melhor referência, né, que hoje é o IFRN. E nós somos já os primeiros, né, ainda nesse processo, junto com outros institutos que estão iniciando o programa de aprendizagem. E nós não temos dúvida, pessoal, da importância que isso traz para a vida do nosso aluno, né, a questão da inserção profissional. Porque o nosso objetivo, como uma escola de educação profissional, é justamente levar o aluno para que ele tenha a inserção no mundo do trabalho, né? E quanto mais qualitativo for quanto mais qualificado for esse processo, obviamente que melhor. Eu trago aqui, assim, brevemente para vocês algumas informações muito rápidas, né, até para a gente não se alongar aqui, com relação a alguns dados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, até fruto do evento que nós participamos em Brasília, organizado pelo Ministério do Trabalho, do Fórum da Aprendizagem. E é impressionante, pessoal, como nós temos países que estão muito à frente nesse processo da aprendizagem, como a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, ela custeia 1/6 do custo total do programa de aprendizagem do país. E aí nós temos experiências como Dinamarca, como a Suíça também, experiências muito exitosas, né? Porque é importante que nós tenhamos esses exemplos de referência, né? Mas é claro que isso tudo adaptado à nossa realidade. E o Brasil, hoje, ele é protagonista também dentro dessa experiência da aprendizagem, o que isso nos deixa muito feliz, né? E é claro que é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Então é isso, pessoal. Desejamos boas-vindas a todos. Temos 2 dias aí de intensa programação, né? Ficamos muito felizes de ver esse auditório cheio, com as representações dos campos. Queremos agradecer a IFSC TV também pela transmissão. Depois essa gravação vai ser disponibilizada para aqueles que não puderam estar presentes. E é isso. Desejo um bom evento a todos. Obrigada. Obrigada, professora. Senhor Alberto de Souza, auditor fiscal do trabalho. Muito bom dia. Muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. É muito bom estar aqui hoje, é com imensa satisfação que a gente consegue verificar esse esforço de uma instituição tão qualificada, com um peso tão importante dentro da formação dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, como é o caso do Instituto Federal, abraçar essa ideia da aprendizagem profissional. Então, eu quero agradecer demais ao convite para estar aqui hoje, e pode ter certeza de que nós vamos trabalhar juntos em prol do desenvolvimento da aprendizagem profissional para que esse projeto dê certo, e vai dar certo, eu não tenho a menor dúvida disso. A aprendizagem profissional é hoje, não tenho dúvida disso, uma das principais ferramentas para vários aspectos da proteção integral da criança e do adolescente. Se nós formos falar, por exemplo, em erradicação do trabalho infantil, a aprendizagem profissional é uma das principais ferramentas. Se nós formos falar em direito à profissionalização,
que ele tem, porque ao mesmo tempo que o adolescente ele tem o direito ao não trabalho, ele tem o direito à profissionalização, ao acesso à formação profissional. Então, a aprendizagem é uma ferramenta importantíssima. Se nós formos pensar em questões de segurança e saúde do trabalho, por exemplo, uma das coisas que a fiscalização ela não tem nem dúvida é que o jovem que ele ingressou no mundo do trabalho a partir da aprendizagem profissional ou pela aprendizagem profissional, ele vai ser um jovem muito vulnerável a acidentes de trabalho, por exemplo, porque ele vai ter toda uma cultura, ele vai ter todo um lastro teórico que vai fazer com que ele se aproprie dos seus direitos, inclusive do direito à segurança, tá? Direito à formalidade, a todo aquele rol de direitos do trabalho, então nem se fala. A OIT tem um estudo que ela demonstra que trabalhadores, pessoas que ingressam no mundo do trabalho a partir da formalidade, 80% desses trabalhadores eles tendem a se manter na formalidade durante toda a sua vida laboral. Hoje a gente sabe muito bem que a informalidade é uma mazela que o nosso país tem que combater. Se a gente tem uma previdência aí que está cambaleando, um dos motivos é o nosso altíssimo índice de informalidade, porque as pessoas trabalham a vida inteira na informalidade e quando chegam ao final da vida elas querem se aposentar, elas têm o direito de se aposentar, o direito enquanto direito humano de ter alguma provisão para a sua velhice, mas aí elas passaram a vida inteira sem recolher. Então é claro que não tem como dar certo, né? Então, sobre todos esses aspectos e tantos outros que a gente vai ter oportunidade de discutir ao longo dos trabalhos, a aprendizagem profissional é algo fantástico e é realmente com muita satisfação que a gente vê o Instituto Federal daqui de Santa Catarina com a capilaridade que tem e com o seu corpo tão qualificado abraçar essa ideia. Eu tenho certeza de que vamos ter um trabalho muito bonito pela frente. Muito obrigado a todos. Obrigada pela fala. Agora o senhor João Paulo Feitosa, que é coordenador de preparação do jovem do Ministério do Trabalho. Bom dia. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar a nossa mesa, também a todos os presentes. Agradecer imensamente ao Instituto Federal de Santa Catarina pela oportunidade, em nome do Ministério do Trabalho, de estar aqui podendo junto realizar esse trabalho. E dizer que a aprendizagem hoje ela é o nosso futuro. Então, a gente depende muito de qualificar o nosso jovem para que o futuro do nosso país se torne melhor. E espero que, junto, toda essa programação, essa vasta programação, a gente consiga trazer tudo de melhor aqui para vocês e conseguir implantar esse sistema aqui junto ao Instituto Federal. Obrigado. Obrigada. Professor Orlando Rogério Campanini, pró-reitor de ensino em exercício do IFSC. Olá, bom dia a todos. Todos da mesa, muito bem-vindos à nossa instituição. Em nome do professor Luiz Otávio Cabral, que está em suas merecidas férias, ele mandou um abraço a todos vocês, desejo boas-vindas à nossa instituição por mais um dia de atividade. É muito bom quando a gente chega na nossa reitoria e a reitoria está com essa cara de movimentação, essa cara de vontade, de curiosidade do que vamos fazer, do que vamos aprender e principalmente para onde vamos. Né? Hoje, observando o público que veio prestigiar a atividade, a gente pôde perceber pessoas de todas as regiões, do norte, sul, do oeste, da região serrana, do vale, da grande Florianópolis. Isso é muito bom, é gratificante, porque para o ensino é isso que promove a mudança. Vocês conseguem, após essas nossas atividades de capacitação, essas novas propostas de programa, a gente consegue como servidor, como docente, como técnico administrativo, perceber a importância do nosso trabalho no dia a dia, porque a gente começa a trabalhar com pessoas mais felizes. Por que mais felizes? Porque a gente vê um aluno que está tendo essa inserção, que está tendo como aplicar o conteúdo que ele aprendeu em um dia de atividade, de estudo, na sociedade. Eu falo que toda proposta que sai do estágio, e agora com a proposta do programa de aprendizagem, é o melhor exemplo de ensino, pesquisa e extensão que temos na nossa instituição. Eu acho que é o momento onde as nossas pró-reitorias se unem de verdade e a gente tem condições de avaliar quem será o nosso egresso, uma vez que ele já está desenvolvendo, conhecendo o mundo do trabalho
e trazendo essa informação para o nosso dia a dia. Realiza a troca com os nossos professores, com os nossos coordenadores, com os nossos coordenadores de estágio, e nesse momento qualifica a visão do nosso servidor. Então é muito importante esse momento para a gente. Quero agradecer a presença de todos vocês, aproveitem ao máximo. Parabéns a Dai e toda a sua equipe por mais uma atividade. Eu acho que a gente avança muito. Toda essa proposta de aprendizagem, toda essa proposta de estágio, toda essa proposta de relação entre o que se é ensinado e o que é necessário para o mundo do trabalho, não está somente no nosso PDI. Nosso PDI tem essa preocupação de mostrar essa relação, mas a nossa instituição também tem a responsabilidade de trazer uma mudança na região onde ela foi implantada. E é dessa maneira que a gente consegue iniciar essa mudança. Então, desejo a todos uma boa atividade nesses 2 dias. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reitoria. Obrigada. Agora a professora Maria Clara Kachner Schneider, nossa reitora. Bom dia. Bom dia também, né, o pessoal que nos assiste pela IFSC TV. A gente tem uma transmissão simultânea para todos os nossos campos. E é um momento bem importante, porque nós vamos passar 2 dias aí, né, de capacitação, de discussão, de estudo para melhor forma de implantação desse programa. Cumprimento, né, agradeço bastante a presença, né, do representante do Ministério do Trabalho, da Superintendência, né, e também agradeço muito a presença do Tiago, acertei o nome, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E o que eu quero dizer, finalmente nós entramos no programa, né, um programa lá de 2000, ainda, claro, com bastante melhorias, depois de 2012, 2008, 2012, mas eu sempre senti muita falta da nossa rede no programa de aprendizagem profissional, porque, né, a gente conhecia o programa, sabia da integração com outros sistemas de ensino, e a gente não entendia por que os institutos federais, né, anteriormente até os Cefetes, não participavam do programa. E aí agora nós somos o segundo, então, que está entrando no programa, e eu já vou levar essa discussão também para o CONIF, porque nós acreditamos que todas essas oportunidades que a gente tem para os nossos jovens, eles são fundamentais para a sua formação e também para a sua inserção no mercado de trabalho. Em tempos, né, que a gente vive mais complexos, mais difíceis em relação a desemprego e a tudo que nós estamos vivendo aí, né, de algumas dificuldades que a população brasileira tem enfrentado, essa é mais uma oportunidade que nós temos, né, de conseguir atender as necessidades e as demandas dos nossos jovens. E isso é muito importante. Conhecendo, né, outros modelos e estudando outros modelos, a gente percebe, né, que muitos países, principalmente os países desenvolvidos, eles têm uma forte ligação da aprendizagem, da educação profissional com né, o mundo do trabalho, com a inserção em empresas, em indústrias e tudo mais. É claro que a gente não vai aqui copiar modelos de outros países, porque a nossa cultura e a nossa forma de atuar na educação e na própria questão profissional é diferente. Mas é necessário que a gente encontre, né, um modelo para que o Brasil possa ter mais proximidade, né, com a realidade profissional, para que isso ajude, né, a formação dos nossos jovens. É claro que o programa ele tem objetivos também focados nas empresas, e é importante que tenha, mas o nosso foco ele é focado no estudante. Então, nós vamos trabalhar e desenvolver e participar desse projeto sempre na vertente do que é bom, do que é importante, do que é fundamental para o nosso jovem, para o nosso estudante, né? No caso dessa faixa etária de 14 a 24 anos. Então, é muito bom a gente ter vocês, né, do Ministério e da Superintendência como parceiros, exatamente porque a gente, num projeto como esse, né, que existem vários entes envolvidos, nós vamos nos colocar sempre sobre essa perspectiva. E isso é fundamental para que a gente possa
trabalhar com permanência e êxito, trabalhar com inserção profissional e estabelecermos uma dinâmica institucional mais intensa em relação a isso, que é o que muitos jovens precisam hoje, né, para a sua formação. Muitos alunos nossos acabam não indo, às vezes, para o seu curso, para a sua formação profissional, exatamente porque não tiveram a oportunidade dessa aproximação com a área, às vezes, que ele se forma. Então, muitas vezes a instituição está dando uma formação técnica importante, de excelência, mas falta uma ligação para que ele compreenda que essa formação técnica ela tem como a gente diz, uma ligação, né, com aquilo que ele vai desenvolver depois profissionalmente. Então, nossa instituição ela tem como vocação essa parte de aplicação, de prática, né, e eu tenho certeza que esse programa aqui vai ser um programa muito denso, muito forte, e a gente vai atuar de maneira muito forte para que a nossa vocação e a nossos objetivos e finalidades que estão estabelecidos na lei dos institutos de 2008, eles se concretizem em plenitude. Então, eu fico muito feliz, agradeço muito a equipe, né? Eu vou falar o nome da Taira porque, por diversas vezes, né, eu recebi as informações que ela estava na equipe, um pouco mais, o nome dela é à frente, né, mas tem toda uma equipe envolvida, de que para conseguir compreender, analisar, fazer as interações, fazer as articulações que são necessárias para um projeto dessa envergadura, para um programa em que a gente vai entrar de maneira muito forte, é o que nós queremos, né? Então, essa capacitação é fundamental para que a gente possa realmente entrar com bastante propriedade, com bastante conhecimento, enfrentando as dificuldades que a gente tem para iniciar um projeto novo. Mas eu tenho certeza, né, e vendo aqui os nossos, acho que os 22 campos estão aqui, né? Então, também muito obrigada pela presença. Temos aí o nosso campus São Miguel, que é o mais distante. Eu gosto de citar porque eles são distantes, mas estão sempre presentes, né? E aí os campos todos que nós temos em todas as regiões do estado. Muito obrigada pelo esforço, por vocês estarem aqui, né? Mesmo a gente transmitindo, é importante a presença, porque isso faz com que a gente troque ideias, interaja, discuta. Então, uma oficina presencial é necessária realmente para que a gente possa entrar nesse programa com bastante conhecimento, com bastante debate e com bastante vontade de que ele dê certo, né? Eu tenho certeza que o pessoal todo dos campos aqui está demonstrando isso, né? Que está acreditando na proposta, que em cada um dos campos nós vamos ter, né, pessoas envolvidas que vão estar sempre articulando, que é essa necessidade que o programa tem, né? Uma forte articulação com a região, com as empresas, com as indústrias, com todas as movimentações necessárias para a inserção desse jovem, para que ele possa participar do projeto e para que esse projeto tenha realmente faça diferença na sua vida, principalmente. Então, é isso que nós queremos, a gente agradece, fica muito feliz de ver já, né, de antemão o envolvimento e a motivação de todos em estarem aqui. E isso já demonstra que o programa vai ser um sucesso, né? Então, da nossa parte, a gente vai estar com muito cuidado, com muita atenção, com muita dedicação, para que a gente tenha o IFRN em 4 meses tem 120, né? A gente quer chegar, acho que a uns 500, daqui a uns 4, 5 meses. Vamos ver se a gente consegue, né? Mas não são os números que importam, né? É claro que quanto mais a gente consiga fazer essa inserção, melhor para o nosso aluno. E como eu disse, a nossa concepção, o nosso projeto, o nosso trabalho vai ser sempre com esse foco, né? Então, vamos ter uma interação forte com as empresas, com as indústrias, mas nós vamos estar sempre focados em o que é melhor para o nosso aluno. Porque muitas vezes a gente escuta, né, e fica preocupado e atento, mas é o olhar da empresa, a empresa vai impor. Não, nós vamos estar focados naquilo que é importante para a formação, para a inserção do nosso estudante. O nosso foco é ele, né? A empresa, é claro, que vai
né, ter as suas características, as suas necessidades atendidas, mas sempre com esse objetivo principal, que é o nosso aluno e é o nosso estudante. Então, que é, né, o que diz a nossa missão. Então, muito obrigada pela presença de todos, parabéns, né, para todos os envolvidos no projeto, e eu tenho certeza que a gente vai ter grandes conquistas em relação ao programa de aprendizagem profissional, e que a gente tenha aí esses 2 dias, né, de bastante integração, de bastante conhecimento, para que a gente possa entrar com segurança num projeto dessa envergadura. Então, muito obrigada a todos vocês, né, pela presença, o pessoal que veio de Brasília, quem veio do Rio Grande do Norte, né, o pessoal nosso que está aqui em Santa Catarina também, mas que está participando. E eu tenho certeza que nós teremos momentos muito bons, muito importantes para o desenvolvimento do Instituto Federal de Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, magnífica reitora. Passaremos agora ao momento de capacitação do Programa Aprendizagem Profissional do IFSC. Agradecemos a presença das autoridades e pedimos que retomem seus lugares na plateia para que possam acompanhar a primeira atividade do dia, ministrada por 2 de nossos integrantes da mesa. Senhor João Paulo Feitosa, coordenador de preparação do jovem do Ministério do Trabalho, e senhora Camila Araújo Bezerra, agente administrativa da Coordenação de Aprendizagem do Ministério do Trabalho. Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar todos vocês. Me chamo Camila Araújo, trabalho no Ministério do Trabalho em Brasília, na Coordenação Geral de Aprendizagem e Estágio, e vou trazer para vocês uma apresentação mais geral em respeito à legislação da aprendizagem. A nossa legislação, como se dá a aprendizagem, como se configura o programa de aprendizagem, e vou falar um pouco do Cadastro Nacional de Aprendizagem também, que vai ser objeto da apresentação do João na parte da tarde, salvo engano, e também da capacitação de amanhã, tá? Basicamente, a minha apresentação vai se voltar para o que é a aprendizagem, o seu público-alvo, quem são as entidades qualificadoras de aprendizagem, o que é o cadastro, os direitos trabalhistas assegurados aos aprendizes, a possibilidade de aprendizagem à distância em municípios que não é possível se formar uma turma presencial, e os números que a gente tem hoje de aprendizes inseridos atualmente no mercado de trabalho. Então, a aprendizagem profissional, ela vem prevista principalmente na nossa Constituição Federal. A Constituição, ela proíbe o trabalho insalubre e perigoso ao menor de 18 anos, permite o trabalho a partir de 16 e a partir dos 14 somente na condição de aprendiz, né? A aprendizagem, ela é um instituto destinado à formação técnico-profissional de adolescentes e jovens, e ela vai se desenvolver a partir de atividades teóricas e atividades práticas. A configuração da aprendizagem, ela vai ter sempre esse tripé. A empresa, que por lei as empresas são obrigadas a contratar as empresas de grande e médio porte. Elas são obrigadas a contratar entre 5% e 15% do total de seus funcionários na qualidade de aprendiz. O aprendiz, que vão ser adolescentes entre 14 e jovens até 24 anos de idade. E as entidades qualificadoras. As entidades qualificadoras autorizadas por lei são o Sistema S, a Rede Federal de Educação, a Rede Federal e Estadual de Educação e as entidades sem fins lucrativos. A aprendizagem ela vai se configurar por meio de um contrato formal de trabalho, no qual a empresa ela se obriga a contratar esse jovem e a matriculá-lo em um curso de formação profissional que vai ser ministrado exatamente por essas instituições. É importante destacar que essa faixa etária de 14 a 24 anos, quando o aprendiz ele for pessoa com deficiência, essa faixa etária máxima ela não se aplica. Então, a pessoa com deficiência ela pode ser aprendiz independente dessa faixa etária de 24 anos. E, além disso, a pessoa com deficiência, além do salário de aprendiz, ela consegue acumular também o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, como eu falei, esse é o público-alvo da aprendizagem. E o adolescente e o jovem que deseja participar da aprendizagem, ele obrigatoriamente tem que ter ele tem que estar matriculado no ensino regular, caso ele não tenha concluído o ensino médio. Então, a aprendizagem, além de garantir a qualificação profissional, ela também garante a esse adolescente a permanência e a elevação da escolaridade dele, né?
As empresas vão ser as empresas grandes e médias, que são obrigadas por lei, mas nada impede que micro e pequenas empresas também contratem, e nem a administração direta também pode contratar aprendizes. A cota ela sempre vai ser definida por estabelecimento, o que é muito importante, já que a gente tem, se a cota fosse por empresa, a aprendizagem ela ficaria concentrada mais nas grandes cidades, né? E por estabelecimento a gente consegue ter uma capilaridade maior. As empresas, a cota de aprendizagem, a gente exclui algumas funções que não contam para a cota, que são as funções que exigem nível médio, nível superior e nível técnico, os cargos de gerência, confiança e chefia, os empregados temporários e também os aprendizes que aquela empresa já tem contratado. Aqui são as entidades qualificadoras, e essas entidades qualificadoras elas sempre vão ter que contar com, de acordo com a CLT, elas sempre vão ter que ter corpo técnico docente qualificado e uma estrutura física capaz de permitir a realização desses programas. Na definição do programa de aprendizagem, quando vocês forem cadastrar e realizar a aprendizagem profissional, sempre tem que ser observado a lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. Nessa lista, tem as atividades que não podem ser realizadas pelos adolescentes, pelos menores de 18 anos, né? E aí, no momento do cadastramento do curso e no momento da realização do programa, isso tem que ser observado. O nosso Cadastro Nacional de Aprendizagem, o que é? Ele é um banco de dados nacional, no qual as entidades qualificadoras que desejam ministrar a aprendizagem devem realizar o cadastro dos seus cursos, dos seus programas nesse sistema. E esse sistema ele é público, e aí as empresas interessadas em contratar aprendizes, elas conseguem ter acesso a esse cadastro e verificar por município quais entidades que estão habilitadas pelo Ministério do Trabalho. Então, a partir do momento que vocês estiverem nesse cadastro, qualquer empresa que for autuada e que for fiscalizada, elas vão ter o contato de vocês para ir sabendo os cursos que vocês têm validados e os cursos que vocês podem atuar contratar os aprendizes. Aqui a gente traz os direitos trabalhistas assegurados ao aprendiz, que são o salário mínimo hora, o FGTS, férias, vale transporte e certificado de conclusão do curso. A partir do momento que o adolescente ingressa no mercado de trabalho como aprendiz, ele vai ter garantido os direitos trabalhistas e previdenciários. O que faz com que o aluno de vocês, a taxa de evasão também diminua, já que o momento em que o aluno estiver no Instituto Federal e que aquela carga horária for computada para aprendizagem profissional, ele também vai ter direito ao salário mínimo hora daquela carga horária e também direito ao vale transporte daquele dia de formação, já que a formação profissional também conta para o contrato de trabalho. A nossa portaria, que é a portaria 723 de 2012, ela também permite a aprendizagem à distância. Tem que cumprir alguns requisitos para que isso aconteça, né? Tem que ser locais mais distantes, em que você não possa, em que a quantidade de aprendizes não se justifique a formação de uma turma presencial. A gente tem muitos municípios pequenos, que às vezes a cota de aprendizagem são 2, são 3 aprendizes, e aí você fazer uma turma presencial para isso, às vezes nem sempre é viável. Eu não sei no Instituto Federal se vocês trabalham também à distância, creio que sim, né? E aí, vocês, para esses casos, vocês também podem ofertar aprendizagem à distância. E lá nesse município, não pode existir cursos validados presencialmente para aquela área que vocês querem atuar. Se vocês desejam ministrar à distância, por exemplo, um curso de mecânica, naquele município, um curso técnico em mecânica, se naquele município não tiver um curso técnico em mecânica validado, ele pode ser ministrado à distância e contabilizar também como um contrato de aprendizagem. Eu acho que ficou muito pequeno, mas eu vou deixar esses dados aqui, e aí vocês podem ter acesso depois. De janeiro a junho de 2017, a gente já teve inserido no mercado de trabalho 203 mil adolescentes e jovens como aprendizes. O estado de vocês, a gente cumpre hoje a cota aproximadamente 17% do potencial. Vocês teriam um potencial... 30%. Vocês têm o potencial de contratação de 49 mil aprendizes e hoje tem 14 mil aprendizes, quase 15 mil aprendizes contratados. Então, a gente acredita que com
vocês ministrando esse programa e como foi explicado para a gente que vocês estão em vários municípios, bem capilarizados, a gente acredita que esse potencial ele pode ser expandido e que a gente possa elevar ainda mais os números de aprendizes no Estado. E aqui são a legislação que rege a aprendizagem, né, que é a CLT, o ECA, a Lei 10.097 e o Decreto 5598 de 2015 e a nossa portaria que traz as regras exatamente no momento de cadastramento dos programas de aprendizagem. Aqui estão os nossos contatos, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas, vocês podem anotar, porque esse e-mail a gente sempre tenta responder, e os nossos telefones de Brasília. E a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida agora que a gente possa ajudar, estou à disposição. Bom, pessoal, então, eu não sei se vocês têm alguma dúvida com relação a essa primeira parte, né? Eu acho que o dado que chama bastante atenção é a questão da potencialidade que nós temos de atender, né, de participar do programa com o número de vagas que nós temos ainda não preenchidas no Estado, né? Então, a gente pode abrir para perguntas. Nós temos o café, que vai ser servido daqui a pouquinho. Só perguntar para a equipe como é que está lá a questão do café. Deixa eu ver como é que está ali. A gente pode abrir perguntas agora e em seguida sair para o café, pode ser? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Para a Camila? Oi? A gente vai passar aqui tem uma pergunta lá atrás, aqui o Wesley. Oi, é Magali, de Canoinhas. Na verdade, é mais uma curiosidade, né? Eu sou coordenadora do curso de agroecologia lá do curso de Canoinhas. Eu queria saber se nessa área de agrárias, não sei se você já tem algum dado dos alunos que conseguiram se inserir nesse programa. Aqui a gente não tem, mas é um dado que a senhora pode nos solicitar, que a gente consegue levantar de quantos aprendizes nessa área a gente tem. Eu sei que na área rural a gente tem, às vezes, um pouco mais de dificuldade de inserir os aprendizes, mas a gente tem uma legislação que permite, sim, essa inserção desses adolescentes. E, inclusive, essa parte prática, se ela trouxer riscos para o adolescente, para a sua saúde física, ou forem áreas de periculosidade e insalubridade, ela também pode ser ministrada toda em laboratório, e também conta como a qualificação profissional e como programa de aprendizagem. E para a empresa também ela consegue cumprir a cota também dessa forma em laboratório. Então, é uma área que a gente pode expandir e a gente pode levantar esses dados também e passar para vocês. Bom dia, meu nome é Wesley, professor aqui do Campus Continente, coordenador do curso de guia de turismo, né? Algumas perguntas. No guia, eles trabalham geralmente com, ou eles trabalham como MEI, trabalho por conta própria, trabalho para pequenas agências de turismo, né? Nunca lembro de ter visto empresas de médio e grande porte para o guia de turismo, né? Como que tu tem experiência de como que no turismo o pessoal tem sido cadastrado, principalmente porque o guia de turismo ele não pode atuar como guia sem estar formado. Diferente de um padeiro, de um cozinheiro, que ele não precisa do diploma para ser um padeiro e cozinheiro, mas o guia ele não pode, ele tem que estar cadastrado, né? Então, obrigatoriamente, os nossos alunos eles têm que estar supervisionados diretamente por um outro guia. E no programa de aprendizagem, esse tipo de formação é contemplado?
Quanto às empresas contratantes, as pequenas empresas, elas também podem contratar. Aí a gente não teria, talvez, como não tem a obrigatoriedade, seria mais um trabalho de convencimento para que esses empregadores inserissem os adolescentes nessa área. Quanto à supervisão, a aprendizagem, ela exige a supervisão tanto da parte prática e na parte teórica por vocês, né? Então, com supervisão, eu creio que ele poderia atuar, porque como ele vai ter a supervisão de um outro guia, que vai ser disponibilizado pela empresa contratante, ele poderia, sim, atuar nessa área como aprendiz, com a supervisão do guia. Posso fazer mais uma? Do que eu entendi ali dos cursos, parece que você vai montar um curso, tem as empresas, tem que contratar os jovens aprendizes, eles nos trazem essa demanda e nós atendemos cursos específicos para eles. E é essa a lógica, ou são os alunos dos nossos cursos regulares que vão ser chamados, que podem se inscrever nas vagas das empresas? Na verdade, pode acontecer das duas formas, né? As empresas podem procurar vocês e aí dizer a demanda deles, eu preciso de um curso para o guia de turismo, e aí vocês verificarem a possibilidade disso, como o próprio aluno de vocês que já está no curso ser inserido como aprendiz. No Rio Grande do Norte, inclusive, é assim. Ele já está cursando o curso técnico, e aí a empresa procura, e aí aquela pessoa que já é aluno de vocês passa também a ser aprendiz, passa a ter o contrato, e aí ele executa a atividade prática no contraturno do curso. Então, pode se dar das duas formas. Eu vi que você não citou aqui um decreto de 2016, 8740 de 2016, que traz algumas modificações. Você tem alguma informação a esse respeito para a gente que possa dar? Esse decreto ele é o decreto chamado do Decreto das Cotas Sociais, que ele veio para trazer uma forma alternativa de cumprimento de cota para aquelas empresas que a atividade fim traz risco de periculosidade e insalubridade para o adolescente. Então, a gente tem alguns setores que sempre procuram o Ministério do Trabalho, dizendo que não consegue cumprir a cota, como o setor de vigilância, setor de transporte. Então, esse decreto ele veio para possibilitar que esses setores consigam cumprir de forma alternativa. E aí o aprendiz, ele ficaria, ou ele desenvolveria toda a atividade dele de forma laboratorial, ou ele desenvolveria essa atividade em outra empresa concedente. Um órgão público poderia ser o concedente, a empresa de vigilância contrata esse aprendiz e ele vai executar a atividade em um órgão público, e também possibilita a contratação dos adolescentes integrantes do SINASE, os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Esse decreto foi regulamentado esse ano, e aí tem uma portaria que traz os setores que podem se valer desse decreto, que são setores de vigilância, setores de transporte, de empresas terceirizadas. E aí essas empresas elas assinam um termo de compromisso com a superintendência, e aí, a partir do momento que ela assina esse termo, ela pode cumprir a aprendizagem de forma alternativa. É basicamente isso. E aí eu também vou deixar disponível, caso vocês tenham interesse, separado por município. Aí vocês conseguem... Sobe um pouquinho. Você consegue ver, por exemplo, no município de Abelardo do Cruz, você tem 36 empresas que são obrigadas a contratar aprendizes. Essas empresas têm 2.278 aprendizes, a cota de aprendizagem são 114, e ela só tem 21 aprendizes contratados. Então, eu também vou deixar esse dado com a organização, para caso vocês tenham interesse de saber os campos de vocês, com as empresas que vocês teriam para atender, a quantidade de empresas. E o Alberto também vai tratar sobre isso no período da tarde. Tem mais uma pergunta? Boa. Em Santa Catarina, bom dia, meu nome é Luiz, do campus Xanxerê. Em Santa Catarina, somente o Senai oferece o aprendiz. Então, todos aqueles números que eu estou vendo ali são cumpridos a partir de um programa de aprendiz do Senai, ou tem alguém mais em Santa Catarina? Não,
tem outras instituições, né? O Sistema S, na verdade, tem o Senai, o Senac, o Sescop, o Senar e o Senat. Além disso, tem as escolas técnicas que também podem ministrar e as entidades sem fins lucrativos que estão autorizadas pelo Ministério do Trabalho. Esse dado de quantas têm validadas, a gente consegue ver na consulta pública. E eu não sei se aqui tem acesso à internet para a gente mostrar. 38? De acordo com o auditor, a gente tem 38 instituições habilitadas aqui em Santa Catarina que fazem aprendizagem. Só nos colocar à disposição naqueles contatos, caso vocês tenham algumas dúvidas, podem ter contato com a gente, que a gente está sempre à disposição. E dizer que para o Ministério do Trabalho é muito importante que ver o que os institutos federais, ver a entrada dos institutos federais, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir expandir a aprendizagem com qualidade, a gente vai conseguir, além de expandir, ter qualidade nesses programas, né, e principalmente também diversificar a oferta de cursos de aprendizagem, já que vocês têm ofertas em várias áreas de formação, o que também vai poder garantir ainda mais o interesse das empresas nos programas de aprendizagem. Muito obrigada e qualquer dúvida a gente está à disposição. De Santa Catarina, que vai falar um pouco do contexto, né, da aprendizagem aqui no Estado. Tá bom? Agora todo mundo com um cafezinho tomado é melhor, né? Dá uma aquecida assim na gente, né? Vamos fazer um apanhado aqui geral das coisas que a Camila falou no momento anterior e vamos ver se a gente consegue avançar em alguns aspectos. Então, assim, a gente sabe que a aprendizagem profissional ela é um tema que está na ponta da língua das pessoas, mas na realidade elas não têm um conhecimento realmente do que seja aprendizagem profissional. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista normativo, ele é um tema que ele não é muito conhecido. Apesar de que a previsão para aprendizagem profissional, com formação metódica, através de instituições qualificadoras, entidades qualificadoras, ela está dentro da CLT desde a década de 40. Então, desde a origem da CLT, Getúlio Vargas, lá na década de 40, já existe a previsão de que as empresas sejam obrigadas a contratar um percentual X de aprendizes, de jovens aprendizes. Obviamente, as empresas também recolhem. Elas fazem um recolhimento compulsório para o Sistema S, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem. Então, a gente vai ter Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Aprendizagem Comercial, SENAC, Aprendizagem Rural, SENAR, Aprendizagem para a área de transporte, SENAT, e as empresas, dependendo do KNAI delas, dependendo do ramo de atividade delas, elas vão recolher para um ou para outro Sistema S, para um desses Sistema S. E é o que estava lá desde a sua origem previsto na CLT, que seria o responsável pela qualificação desses jovens na aprendizagem profissional, é o Sistema S. Obviamente, com o passar do tempo, surgiram outras entidades, o Sistema S não iria dar conta da formação profissional dos jovens no Brasil inteiro. A gente também vem tendo o fenômeno da interiorização, do desenvolvimento. Então, é muito difícil para o Sistema S acompanhar tudo isso e acabaram surgindo outras entidades qualificadoras, como a gente acabou de falar aqui. O colega Christian do CIEE. CIEE é uma das grandes que tem a nível nacional, você vai ter CIEE no Brasil inteiro. E existem outras, Instituto Dom Bosco, que também é uma que tem abrangência nacional. Locais aqui, nós temos FUCAS, temos do Projetos, temos, enfim, só aqui em Santa Catarina são 36, 38 entidades qualificadoras que têm cursos validados no Ministério do Trabalho, então elas podem atuar como formadoras da parte teórica da aprendizagem profissional. A grande sacada que a gente vinha falando hoje da aprendizagem enquanto política pública é porque você tem uma política pública, tá, que ela é bancada pelas empresas. Porque a empresa é obrigada por lei a designar um percentual
para a contratação de aprendizes. Esse percentual varia de 5% a 15% do total de trabalhadores que a empresa tem. A gente exclui alguns trabalhadores ali do cálculo dessa cota. Basicamente, a gente tem que pensar assim, do ponto de vista lógico. Eu posso fazer aprendizagem para ser médico? Não, para ser médico eu tenho que fazer uma faculdade. Para ser técnico eu tenho que fazer um curso técnico. Então, os cargos de nível superior e os cargos de nível técnico, além dos cargos de diretoria e de gerência, eles são excluídos do cálculo da cota. Todo o restante que sobra, que não exige nem diploma de nível superior, nem diploma de nível técnico, eles entram para o cálculo da cota, 5% a 15%. Tá? Então a gente está falando de uma política pública que ela é responsável pela iniciação do jovem no mundo do trabalho, ela é responsável pela erradicação do trabalho infantil, ela é responsável por uma inserção digna, mesmo no mundo do trabalho, de maneira controlada, de maneira mediada, como foi dito mais cedo, e isso é muito importante, e com uma figura já ali detectada que é a que vai ter que bancar essa história, que é a empresa que é obrigada a contratar. Então, é a diferença da aprendizagem profissional no Brasil, e ela só existe, esse modelo só existe aqui no Brasil, tá? Do que acontece na Europa, por exemplo. E hoje, a América Latina inteira... Antes de eu vir aqui para Santa... Agora eu sou coordenador de fiscalização de aprendizagem aqui em Florianópolis, mas antes eu estava em Brasília, lá dentro do Ministério do Trabalho, e eu fazia parte de cooperação internacional. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir do México à Argentina. Hoje, os países da América Latina, quando eles vão falar em erradicação do trabalho infantil, porque esse é um tema que o Brasil, ou que todos os países, na realidade, eles assumem compromissos internacionais para a erradicação do trabalho infantil, faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos do Milênio, Organização Mundial do Comércio, Organização Internacional do Trabalho, ONU, Unicef. Você vai ter uma série de entidades e de organismos internacionais em cima das cadeias produtivas para verificar que as cadeias produtivas dos respectivos países, ainda mais em época de globalização, que elas sejam livres de trabalho infantil. Então, o Brasil, ele tem muitos acordos de cooperação, a gente passa muito know-how para os outros países, principalmente aqui na América, agora a África também, alguns países da Ásia, para essa metodologia de erradicação do trabalho infantil. E hoje os países, eles querem aprender com a gente, mas eles já querem pelo viés da aprendizagem profissional. Então, você tem uma série aí de países interessados em aprender com o Brasil como se faz a aprendizagem profissional. Mas esse modelo, por enquanto, ele só existe aqui. Ele é um modelo que ele é exclusivo brasileiro. Esse que você tem um contrato triangular, porque você tem de um lado a empresa, do outro lado você tem uma entidade formadora, no caso aqui para vocês, eu já ia dizer FRN, o IFSC, vai ser a entidade qualificadora, tá? E na outra ponta o jovem. Então ele é um contrato triangular, empresa, IFSC e jovem. Tá? Você vai ter uma relação de trabalho, mas que vai ter a mediação de um instituto federal. Tá? Então, é muito rico, ele é um contrato de trabalho que ele é riquíssimo, que a possibilidade de você ter o amadurecimento do jovem lá dentro, de você ter de uma maneira controlada, de uma maneira assim, sabe, é muito bacana. Vamos trazer um pouquinho essa história aqui para o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina tem números absurdos, alarmantes de trabalho infantil. Nós somos... Só quem tem mais trabalho infantil do que Santa Catarina é o Maranhão e o Piauí. Então, assim, a gente está falando de estados com desenvolvimento econômico muito precário. Maranhão, gente, Piauí, você tem as capitais funcionando e basicamente isso. Tá? E aí Santa Catarina está em terceiro lugar em índices de trabalho infantil. Claro, tem toda a questão cultural, a gente sabe muito bem, estava comentando agora há pouco, um prefeito de uma determinada cidade aí do interior, ele colocou educação em período integral,
Então ele estava conseguindo atender tranquilamente 80% da população ali de crianças e adolescentes estavam matriculados em período integral. Esse prefeito, com um esforço muito grande, ele conseguiu fazer isso. As famílias fizeram piquete na porta do colégio para acabar com o ensino em período integral, porque os meninos precisavam tirar leite da vaca, precisavam ajudar na horta, precisavam ajudar a cuidar dos irmãos. Então é uma questão cultural. O trabalho, ele tem um valor para a nossa sociedade catarinense, que é um valor positivo. Eles não conseguem, a população não consegue fazer essa distinção, que sim, o trabalho, ele é um valor positivo para adultos, para crianças e adolescentes, a gente tem que ir muita calma nessa hora. Tá? Como eu falei anteriormente, na própria Constituição Federal, que diz que é proibido o trabalho para menores de 16 anos, com exceção do jovem aprendiz a partir dos 14. Então, a Constituição Federal ela trouxe para dentro dela o Instituto da Aprendizagem Profissional. Ele era um instituto que ele já estava previsto na CLT e, de repente, ele foi parar dentro da Constituição Federal, quando ela abre a exceção e diz que o jovem, a partir dos 14 anos, é possível, sim, ele estar no mundo do trabalho, na condição de aprendiz. E depois, lá na frente, porque isso aí vai estar, acho que no artigo 7º, logo depois do artigo 5º, e depois lá na frente, no artigo 227, vai ter, que vai tratar da família, dos jovens, e tal, ele vai dizer que o jovem, ele tem direito à formação profissional. Tá? Então, a gente tem que lidar, e aí um documento normativo, um diploma normativo, que é a Constituição Federal, juridicamente se fala que ele não pode ser antagônico. Ele tem que ser, o que você tem que fazer é analisar de maneira harmônica, com base em princípios. Então, como é que a mesma Constituição diz que a criança tem o direito ao não trabalho e depois lá na frente diz que ela tem direito à formação profissional? É porque ela está se referindo exatamente a isso. É um ser em desenvolvimento e ele vai ter direito, sim, à sua inserção no mundo do trabalho, mas tem que ser de maneira mediada. Tem que ser de maneira controlada, tem que ser de maneira segura, tem que ser sem aquela exploração do trabalho pelo lucro. Tá? Porque a fase que ele está vivendo do desenvolvimento dele ainda não permite que seja uma exploração do trabalho pelo lucro. Tá? Pelo simples fato de ter lucro. Não, ele está ali, ele está trabalhando, mas ele vai aprender trabalhando. E o foco principal é que ele aprenda, não é o lucro. É uma relação de trabalho, um contrato de trabalho cujo foco principal é a aprendizagem. O sujeito ali principal é um sujeito de direito adolescente, ou seja, que ele era merecedor da proteção integral por parte do Estado, por parte da sociedade, por parte da família. Tá? E a empresa se insere nesse contexto, enquanto sociedade, que é responsável pela formação desse jovem. Aqui no estado de Santa Catarina, e aí nós começamos a ver as contradições. É o terceiro estado em número de trabalho infantil. Só que nós temos mais de 50% das vagas para aprendizagem ociosas. O que está acontecendo? Eu tenho um número absurdo de adolescentes e crianças trabalhando e eu tenho um número absurdo de vagas da aprendizagem ociosas. Por quê? Como eu falei, como é que a gente chega nesses números, né? Como é que eu sei quantas vagas existem no estado de Santa Catarina? Através do CAGED, que é uma declaração que as empresas fazem para o governo, tá? Mensalmente elas dizem como é que foi a movimentação, como é que está o estoque dela de trabalhadores, quem entrou, quem saiu. E anualmente nós temos a RAIS, tá? Com base nessas declarações, a gente consegue calcular quantos são os números, quantos são as vagas para aprendizagem profissional. E hoje Santa Catarina tem praticamente 50 mil vagas, são 49.605 vagas. Tá? Dessas, pouco mais de 20 mil estão ocupadas. Então nós temos mais de 50% das nossas vagas ociosas, num estado que é campeão de trabalho infantil. O que acontece no meio do caminho que a gente não... Existe a lei que diz que as empresas são obrigadas, existe a fiscalização, um esforço tremendo da fiscalização para que as empresas cumpram essa lei, existem as instituições qualificadoras, mas a gente não consegue atingir 50% de ocupação e existe um universo tremendo aí de crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular. Por que a gente não consegue, então, fechar essa conta? Né? E aí, não é uma resposta simples, são vários as justificativas, são vários aspectos que têm que ser considerados.
e que não são problemas simples realmente de resolver. Você vai ter que ver o perfil de cada região do estado que a gente está falando. Você tem que ver a questão do transporte público, de acesso à educação. A gente tem que ver a questão da escolaridade, porque o aprendiz com menos de 18 anos, se ele ainda não tiver concluído o ensino médio, se ele tiver menos de 18 anos, ele tem que estar matriculado, ele tem que estar cursando o ensino médio, a não ser que ele já tenha, obviamente, concluído. Então a gente tem que ver como é que é o acesso à escola, como é que é, se tem tudo isso. A própria resistência das empresas. As empresas não conseguem internalizar essa coisa da aprendizagem profissional, essa questão da aprendizagem profissional, como sendo algo positivo. Não, é um fardo, é uma obrigação que o Estado impõe para a empresa a de contratar o jovem aprendiz. Enquanto a gente sabe que em países como a Alemanha, por exemplo, o Instituto ele é um pouco diferente do daqui do Brasil, mas existe, eles têm lá uma figura do aprendiz. E as empresas brigam com unhas e dentes para ter acesso aos jovens, para convencer os jovens a irem para a empresa participar dos programas de aprendizagem profissional. Aqui no Brasil, as empresas recolhem compulsoriamente para um sistema de aprendizagem e elas não se apropriam desse investimento. Elas acham que é um ônus, que é uma coisa... elas estão pagando pela manutenção disso e elas se recusam a contratar. Então, são contradições de uma economia em desenvolvimento, de uma economia que não se industrializou de maneira estranha, que, sabe, são as nossas contradições. Hoje a gente tem a principal dificuldade aqui no estado de Santa Catarina, eu diria, é realmente interiorizar a aprendizagem profissional. Eu abro fiscalizações em muitos municípios, a gente fez um trabalho aqui no começo do ano, o Ministério Público do Trabalho chamou gente, olha, tem um determinado município que os jovens estão entrando na justiça para que alguém tome uma providência. Não existe aprendizagem profissional naquele município. E não é um município de interior, é um município do litoral, é um município com indústria e que tinha zero aprendizes contratados. Não era algo distante. Tá? E aí a gente teve que chamar todas as empresas, chamar Sistema S, chamar entidades qualificadoras e dizer, tá, a gente vai fiscalizar. Eu lamento que não exista ainda rodando lá um curso, uma entidade oferecendo a parte teórica da aprendizagem, mas a gente vai fiscalizar. E foi um chororô, todo mundo esperneando. Como assim? Então, a partir de agora, a gente vai ser obrigado a contratar? Não, não é a partir de agora. Era desde a década de 40. A partir de agora, a gente vai fiscalizar. Tá? E em muitos municípios, a gente fica de mãos atadas para fiscalizar, porque eu sei que eu vou criar tanto problema. Eu vou criar tanto problema em abrir fiscalização no município onde não existe curso de formação de aprendizes, que eu vou ter dor de cabeça. Eu vou ficar 6 meses com 40 empresas abertas à fiscalização e esse pessoal chorando e o que você quer que eu faça? E depois são capazes de derrubar o auto de infração no judiciário. Porque ele vai chegar na frente do juiz e vai dizer, seu juiz, a fiscalização está me cobrando que eu contrate aprendizes, mas no meu município não tem curso de aprendizagem. Então eu sei que eu só vou ter dor de cabeça se eu for fiscalizar nesse município, mas a gente faz através de uma coisinha chamada articulação, trabalho em rede. Aprendizagem profissional, proteção da criança e do adolescente só funciona com trabalho em rede. Tá? Então a gente faz essa interlocução com outras instituições, com outros órgãos de poderes públicos e privados, enfim, com o Ministério Público, com o Judiciário, com secretarias de assistência social, com escolas técnicas, institutos federais ou escolas técnicas privadas, enfim, e a gente monta toda essa articulação, prefeitos, e faz a aprendizagem acontecer nesse município em questão. Então, esse que eu estava falando do começo do ano, aquele do litoral, a gente conseguiu. E assim, o olhar dos jovens, a primeira coisa que as empresas desse município me disseram, eu chamei para uma reunião prévia, elas falaram, não, os adolescentes... É Garopaba o município, tá? Todo mundo aqui é profissional, então dá para falar. Os adolescentes daqui não vão querer ser aprendizes, porque está chegando o período de temporada e eles vão querer ficar no trabalho informal. E era tudo que eu queria evitar. Aquele bando de adolescentes trabalhando irregularmente, que é o que acontece. Chega no final do ano, todo mundo vai trabalhar. Sem carteira assinada, sem previdência, sem FGTS, sem nada.
É o que tem de pior na face da Terra. Tá? E os empresários, não, os jovens não vão querer. Eles não vão querer aderir à aprendizagem profissional, porque é um contrato de, no mínimo, 1 ano, e eles vão ficar amarrados e coisa, eles não vão querer. Eu falei, tá, mas vamos ver, né? A nossa obrigação é cobrar. Então vamos cobrar. Vocês vão ter que abrir essas vagas e coisa e tal. Gente, 2, 3 semanas depois, o secretário municipal de educação me liga. Cara, você não sabe o tamanho do problema que você me criou. Eu estou tendo que mudar os turnos das aulas porque todo mundo quer fazer aprendizagem. Todos os adolescentes do município querem fazer aprendizagem, aí quer todo mundo estudar no turno da manhã porque o curso é à tarde. E eu não tenho condições de colocar todo mundo de manhã. Olha, mas as empresas diziam que os jovens não iam querer. Eles não iam querer aderir ao programa de aprendizagem. Aí, de repente, estava todo mundo pressionando para mudar o turno da aula para eles poderem participar da aprendizagem profissional. Mas é isso. Eu diria que hoje o grande problema, alguém perguntou pela manhã a questão da aprendizagem no meio rural. 1% da contratação de aprendizes no Brasil é aprendizagem no segmento de agropecuária. Tá? Claro que a gente não pode confundir agroindústria. A agroindústria ela já é considerada o recorte de indústria, propriamente. Então, esses grandes frigoríficos que a gente tem no estado e coisa e tal, tanto eles recolhem para um sistema que é o sistema da indústria e o recorte dele, quando elas cumprem as cotas. Agora, claro, a gente sabe que depende dos arranjos produtivos do local. Por exemplo, tem um outro município aí de interior, na região meio-oeste, que ela tem frigoríficos fortes, e o secretário lá de assistência social estava querendo que a gente fizesse toda uma intervenção, porque tem uma cadeia produtiva que ela vai para muito além da agroindústria. Tem uma série de fornecedores que funcionam a nível ou de agricultura familiar ou algo um pouco mais elaborado, através de cooperativismo, seja lá o que for, e que tem toda uma cadeia produtiva antes de que se chegue à agroindústria e que está completamente desassistida na área de qualificação profissional, não porque vocês fazem, mas na área de aprendizagem profissional. Tá? Então é ligar os pontinhos, mas a gente vai ter que trabalhar em rede. A coisa só funciona porque não adianta a gente pensar o creme de leite já foi. Tá? As empresas bem grandes já estão cumprindo aí a sua cota, ou as que decidiram não cumprir, tem um aparato judicial, jurídico forte, tem um corpo de advogados fortes, elas não querem cumprir mesmo, elas preferem pagar um auto de infração, elas preferem serem acionadas judicialmente a cumprir. Tá? Então, o filé mignon já foi. O que tem para a gente trabalhar hoje é a carne de segunda. Tá? É pegar essas empresas que não querem contratar, que ficam arranjando justificativa para não contratar. É esse o perfil das empresas, de quem está entrando agora nesse segmento, que é o caso de vocês, que vocês vão se deparar. Tá? São empresas de conservação e limpeza, que elas já vêm dizer logo, eu não tenho condições de contratar aprendiz. Aliás, elas questionam judicialmente o cálculo da cota. Porque elas falam, não, um auxiliar de serviços gerais não demanda formação profissional, então ele não pode entrar para a cota. Eles querem convencer que, não, quem precisa de formação profissional... Aí uns eles consideram que não precisam de formação profissional porque a atividade é simples demais. Já as empresas de transporte, por exemplo, e aí a gente pega transporte coletivo urbano, a gente pega transportadoras de mercadoria, motorista não pode entrar no cálculo, segundo eles, porque é qualificado demais. Então, de um lado, você tem a empresa brigando para tirar da cota, cargo que é simples demais. De outro lado, brigando para tirar da cota, cargo que exige uma determinada qualificação, ainda que não seja técnica ou de nível superior, porque ninguém precisa fazer curso técnico para ser motorista, mas as empresas de transporte, elas alegam que os motoristas têm que ser excluídos do cálculo de cota. As empresas de terceirização, e o futuro hoje do mundo do trabalho, aqui no Brasil, é a terceirização irrestrita. Mas aí a empresa de terceirização, ela chega e fala para mim, como é que eu vou colocar um aprendiz? A empresa que me contratou, ela me contratou para eu fornecer um profissional, não para fornecer um aprendiz. E são empresas que têm 3 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil trabalhadores registrados. Mas elas querem se livrar da obrigação de manter aprendiz. E elas judicializam e... Então, assim,
É um tema lindo, é um tema apaixonante. Vocês já trabalham com adolescentes, então eu tenho certeza que ninguém trabalha com adolescente a não ser por vocação. Faz parte da nossa rotina a proteção da criança e do adolescente, faz parte do nosso dia a dia, mas é difícil. É difícil, é espinhoso, é muito gratificante você trabalhar com aprendizagem profissional, mas é bastante espinhoso. Hoje nós temos esses desafios, dar conta dos arranjos produtivos do estado de Santa Catarina, que são bem variados, bem variados. Você vai ter assim, a presença da indústria na rua principal daquela cidadezinha, tá? E toda a economia gira em torno daquela indústria e da sua cadeia produtiva, da sua cadeia de fornecimento. Tá? A gente dá conta de convencer a empresa e sua cadeia produtiva de que ela deve contratar, desenvolvermos produtos específicos para as necessidades dessas empresas. Tá? Hoje a gente tem um número absurdamente alto de aprendizes na área de administração. Só ficam inchando e inchando, as empresas ficam inchando o seu setor administrativo e 80% dos aprendizes contratados hoje no Brasil são na área de administração. E a gente sabe que isso não reflete a realidade do mundo do trabalho. 80% dos trabalhadores não são da administração, são de outros segmentos. E é interessante, a aprendizagem profissional ela tem que refletir a realidade, não alguma coisa artificial. Então nós temos que variar os produtos, nós temos que pensar em cursos novos, atendendo à vocação do Estado. Então aqui em Santa Catarina nós temos uma vocação turística, nós temos uma vocação para o agronegócio, seja na agropecuária propriamente dita, ou na agroindústria. Tá? Nós temos a administração pública, que é um outro grande filão. Alguns municípios já instituíram programas de aprendizagem no âmbito da administração pública. A administração pública ela não é obrigada a contratar aprendizes, é obrigada a contratar aprendizes empresas. Ainda que seja empresa pública, mas assim, uma prefeitura ela não tem obrigação de contratar. Ainda assim, existe um movimento hoje para que os municípios aprovem leis municipais os autorizando a contratar aprendizes. Já temos muitos municípios que mantêm programas de aprendizagem. Isso principalmente para municípios de interior, que não tem um número muito grande de empresas, é legal porque às vezes viabiliza a formação de turmas. Eu tenho o cálculo da cota das empresas e tenho mais a prefeitura contratando. Então, eu consigo viabilizar a formação de uma turma naquele município, com a ajuda da prefeitura. Tá? O Thiago estava colocando uma coisa de manhã cedo que eu queria falar para vocês agora, que é muito importante. Ele estava falando de uma situação, um determinado aspecto lá, que eles, vamos dizer assim, passaram por cima da lei. Mas isso foi feito de comum acordo com a coordenadora de fiscalização do Estado. Tá? Eu quero pedir isso para vocês aqui. A gente tem que trabalhar junto. A gente está muito alinhado. Então, qualquer coisa, falar com a gente. A gente consegue contornar, a maioria das situações a gente consegue contornar, mas assim, é preciso que a gente esteja ciente. Outra questão nós temos o Fórum Nacional de Aprendizagem e nós temos também o Fórum Estadual. Tá? Então nós tivemos, agora aqui no meio do ano, nós tivemos as feiras de aprendizagem, inclusive o IFES, que aqui em Floripa foi quem sediou, em outros municípios foram outras instituições, mas nós procuramos fazer nos principais municípios. Então a feira, nos outros estados, a feira de aprendizagem só acontece nas capitais. Aqui nós fizemos em Florianópolis, Criciúma, Joinville, Lages, Blumenau e Chapecó. Por conta justamente da peculiaridade do estado de Santa Catarina ser um estado que tem um desenvolvimento bem interiorizado, bem espalhado. Já para começo de conversa, a capital não é a maior cidade do estado. Então, assim, a gente não viu sentido em fazer um evento desses, estadual, na capital, sendo que a capital sequer é a maior cidade. Tá? E alguns desdobramentos tiveram desse evento. Inclusive, nós sentimos a necessidade, são 36, 38 entidades qualificadoras. Nesse giro que a gente deu pelo Estado com essa feira de aprendizagem, a gente sentiu a necessidade de fazer um evento, um segundo momento, para as entidades qualificadoras. Então vai ser para um público interno, para um público fechado. A gente não vai estar chamando empresa, a gente não vai estar chamando jovem, a gente vai estar chamando as entidades qualificadoras para a gente ver se a gente consegue fazer um nivelamento a nível estadual. Se a gente consegue ter todas as entidades qualificadoras do estado de Santa Catarina trabalhando com parâmetros mínimos.
tá? Dentro da aprendizagem profissional. Então, de antemão já, o IFSC está convidado a compor o fórum, vamos mandar o convite oficial para compor o fórum. As reuniões acontecem uma vez por mês, lá no prédio do MPT, ali na Beira-Mar, perto do Angelone da Beira-Mar. E o IFSC já está convidado. Eu quero me colocar à disposição de vocês, tanto para responder perguntas agora, quanto sempre que precisarem. O meu endereço é alberto.souza, com Z, @mte, de Ministério do Trabalho e Emprego, mte.gov.br. Tá? Qualquer dúvida que tenham, não hesitem em me contactar. Muito obrigado e estou à disposição. Bom, pessoal, creio que tenhamos perguntas. Sim, vou passar o microfone aqui, vou pegar só o confio para deixar com o Alberto. Eu não me derrubo, eu sou lesado. Bom dia, Alberto, tudo bem? Primeiramente, o pessoal está pedindo para repetir o e-mail, o seu e-mail. Não era a situação. Alberto.souza, com Z no final, tá? Alberto.souza, @mte.gov.br. Ok, vamos lá. Bom dia, meu nome é Tiane, eu sou professora do Campus Florianópolis Continente e sou à frente da coordenação de um curso técnico em eventos subsequente ao ensino médio. A minha questão é uma simples dúvida, talvez, para mim e para os demais também. Como é que se dá a fiscalização perante essas empresas se esse meu estudante ele está desenvolvendo, de fato, a aprendizagem do curso que ele está fazendo, né? E se, fora a fiscalização que vocês fazem do percentual de empresas que tem que atuar, como é que se dá essa fiscalização? É por parte de vocês? É por parte da instituição? Né? Porque muitas vezes eu não me leve a mal a expressão, né? Eu sei que mão de obra barata não é, porque muitas vezes não é tão barata assim. Né? Mas essa fiscalização se dá como? Né? Porque eu preciso que aquele estudante ele vá para a sociedade, para o mundo do trabalho com essa aprendizagem. Né? Não só da instituição de ensino, bem como da empresa. Então, eu gostaria de saber como é que se dá essa fiscalização, se dá. Obrigada. Ok. Se dá, na medida do possível, né? Mas aí, assim, cada um tem a sua parcela de competência, inclusive competência institucional. Então, a fiscalização do trabalho, ela tem competência para adentrar qualquer estabelecimento, independente de autorização do proprietário, é quem tem essa missão institucional, adentra sem pedir licença e vai ver o que está acontecendo, desde que tenha trabalhador, obviamente. Eu não posso entrar numa residência, mas eu posso entrar em qualquer empresa. Tá? Então, a fiscalização ela tem competência para isso, sim. Agora, isso não quer dizer que a entidade qualificadora esteja eximida de tudo o que acontece. Não. Ela realmente, quando ela convenia com uma empresa, ela assume ali a sua parcela de responsabilidade, de dar orientação. Muitas delas colocam, inclusive, no contrato, para evitar ter problemas, elas já colocam, porque vocês vão ver, quando vocês forem começar a conveniar com as empresas, vocês vão fazer isso através de contratos, através de convênios formais. Tá? Eu acho interessante já colocar ali uma cláusulazinha que permita a instituição qualificadora ir visitar a empresa de vez em quando e ver o que está acontecendo, ter algum nível de qualificação também para os gestores dessa empresa, não apenas para o jovem aprendiz, sabe? Nem que seja uma coisa inicial. Vocês vão chamar todas as empresas cujo curso vai começar agora para uma qualificação inicial, para vocês. É um universo diferente. A empresa colocar um adolescente lá dentro é uma realidade que é diferente. E muitas delas não estão preparadas para isso. E acabam... Ela já reluta por um outro motivo. Tá. Né? Então a minha questão é justamente essa, assim, a capacitação para com as empresas também, né? Porque tem esse fim de aprendizagem, não só Então, assim, aí a gente vê como é que isso funciona, então, na realidade. A gente vê isso funcionando em todos os níveis. Nós temos entidades qualificadoras que têm perna para isso, elas fazem um trabalho muito detido com as empresas, não só com os aprendizes. Elas qualificam ali o setor de assistência de serviço social da empresa, de RH da empresa, elas qualificam mesmo, tá? Outras, umas mais, umas menos, mas via de regra, sim. Todas as entidades qualificadoras, elas acabam se envolvendo também com a empresa, tá? Pessoal, bom dia. Lá no IFRN, nós
adotamos o que já é feito com o estágio. Então, todo aprendiz, obrigatoriamente, ele tem que ter um professor orientador daquela aprendizagem. E no contrato de trabalho do aluno, vai anexado o resumo do curso, que é o programa que o aluno tem que cumprir em cada módulo. E aí, nesse início, como o nosso fazer é um pouco diferente do Sistema S, a gente teve muito cuidado de mostrar a empresa, está vendo aqui o que é que o aluno vai fazer nesse primeiro módulo, está vendo o que é que ele vai fazer no segundo, porque, via de regra, as empresas contratam para CBOs mais simples, vamos dizer assim. E o nosso aluno é um aluno do curso técnico, então o fazer dele tem que ser um pouco diferente das CBOs mais simples. Então, a gente teve esse cuidado. E, inclusive, lá no Estado, nós temos uma obrigatoriedade por parte do Ministério Público do Trabalho para que o estagiário receba pelo menos uma visita a cada 3 meses. Foi feito um TAC lá nesse sentido. Na aprendizagem não tem isso ainda, mas nós colocamos como obrigatório que o orientador ele tem que ir pelo menos uma vez a cada módulo da empresa fazer essa conversa. Isso tudo é interessante que já esteja previsto no convênio inicial. Eu queria abordar, se alguém, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria abordar 2 outros aspectos que estavam na fala da Camila. O decreto 8.740 e lista TIP. Tá? O decreto 8.740 ele foi um decreto que ele surgiu no final do ano passado e foi regulamentado esse ano através de portaria, dizendo o seguinte: as empresas que têm uma dificuldade muito grande de contratar aprendizes, tá? E aí ela estabelece ali alguns parâmetros, mas em última instância a fiscalização é que vai analisar e a fiscalização pode ampliar esse rol. Então, na prática, eu entendo que a maioria das empresas elas vão poder aderir a isso. Elas vão contratar de maneira alternativa. Elas vão ter, no momento inicial, uma redução na cota, tá? Só que daí elas não vão escolher o aprendiz que elas vão levar. Aí quem vai dizer é o Estado. Vai dizer, tá, tudo bem, você está tendo aí a regalia de ter uma diminuição na sua cota, mas em compensação você vai contratar um público em situação de vulnerabilidade social. Adolescentes em conflito com a lei, mais especificamente cumprindo medida socioeducativa, em situação de vulnerabilidade social, financeira, econômica, de regiões de risco, jovens que vivem em situação, adolescentes que vivem em situação de abrigo, enfim. Aí quem vai dizer, quem vai ser contratado, daí são os poderes públicos. Tá? E a empresa vai contratar e vai manter aquela contratação. Ela vai se manter regular, mas não é ela que escolhe. E a parte prática pode ser feita tanto na empresa, se ela tiver condições de receber como esse aprendiz, como ela pode conveniar com uma entidade ofertante da prática. Tá? Que pode ser o IFSC, por exemplo, em tese não é a regra, isso seria a exceção. Tá? Assim como é para o Senai, que a aprendizagem aconteça inteira lá dentro. Mas vamos supor, uma empresa que as atividades dela são preponderantemente da lista TIP, que é trabalho infantil perigoso. Esse trabalho ele não é permitido para menores de 18 anos, para pessoas com menos de 18 anos. Então, essa empresa ela não vai levar o aprendiz lá para dentro, ela vai contratar o aprendiz do IFSC, vamos supor, tá? E ele vai ficar fazendo tanto a parte prática quanto a parte teórica lá dentro. Essa é uma possibilidade. Como existe a possibilidade do IFSC conveniar com a prefeitura, por exemplo. Tá? Eu vou oferecer o curso de turismo, tá? Aprendizagem na área de turismo, e eu vou deixar mais a parte... Então eu faço a parte, o IFSC faz a parte teórica e a parte prática vai se dar na Secretaria Municipal de Turismo. Órgãos públicos são aptos a conveniar para serem entidades ofertantes da prática. Tá? Então isso é muito legal, porque alguns segmentos, como o do agronegócio, atividade rural, todinha ela é interditada para pessoas com menos de 18 anos. É lista TIP. Tá? Então, assim, é um esforço muito grande que a gente tem para poder conciliar, para poder inserir esse adolescente no mundo do trabalho sem tirá-lo da sua realidade. Porque eu estou falando de adolescentes que vivem no campo, que vivem no meio do rural. E eu não acho que eles sejam árvores e tenham que ter raiz, não. Eu acho que o ser humano ele tem o direito de ir para onde quiser. Se ele quiser migrar para uma grande metrópole, azar o dele. Eu ia preferir ficar lá. Tá? Mas ele tem que ter o direito de se profissionalizar onde ele quiser. Lá no campo, ou ir para uma grande cidade, mas enfim, ele tem que ter essa oportunidade. E aí esse decreto 8.740, ele permite isso. Então, por exemplo, se vocês têm um curso de técnico agrícola, sei lá, estou chutando, tá? Mas ele pode fazer tanto a parte teórica quanto a parte prática inteirinha lá dentro do IFSC, pronto.
Tá? A gente sempre tem que combinar isso previamente. Vão abrir uma turma que foge do métier, porque o que é o normal, o que é o regular? Tantas horas na empresa, tantas horas dentro da instituição. Vão fazer qualquer coisa diferente disso? Nos procurem. Procurem a fiscalização para a gente saber o que está acontecendo, para ninguém ser pego de surpresa no meio do caminho e dizer, ah, isso não pode. Então, vamos manter um bom canal de diálogo para que eu sou bem acessível, garanto para vocês, tá? Demora às vezes para responder o e-mail e confirmar a presença, mas mas venho, tá? Então vamos manter um canal de comunicação assim bem aberto, gente, porque para que a coisa dê certo, tá bom? Vamos ver, Rosana e depois o... Oi, eu sou a Rosana, do campus Florianópolis, e eu tenho duas perguntas. Uma é relativa, assim, o programa prevê que até 24 anos a idade. Então, nós temos vários cursos superiores e eles não estão sendo atendidos no nosso programa aqui. Poderiam ser atendidos? O curso superior? Não, é porque depende, tá? É porque é o seguinte, a lei, a norma, ela diz o seguinte, que o Sistema S pode fazer qualificação profissional, as entidades qualificadoras podem fazer a formação profissional, os cursos técnicos podem fazer qualificação profissional, e as universidades também podem fazer qualificação profissional. Elas também podem funcionar, sim, como entidades qualificadoras. Mas o que eu estou entendendo é que, nesse momento, a proposta do IFSC é de que os cursos técnicos tenham ali uma parte que seja considerada para aprendizagem profissional. Isso não quer dizer que os cursos de níveis que a instituição... Agora, não é graduação. A graduação, você não vai aproveitar nada da graduação, é uma carga horária diferente, são cursos... ele vai ter que... Agora, se a entidade de nível superior, uma universidade, ela queira montar um programa de aprendizagem, ela pode, mas isso não se confunde com um curso de graduação. Agora, você já tem um know-how, vamos dizer, sei lá, você tem um curso de... Vamos ficar na área de turismo mesmo. Você tem um curso superior de turismo, tá? Você tem um corpo técnico qualificado, você tem um corpo docente qualificado, você tem as instalações físicas, você tem a biblioteca, você tem uma série de coisas que pesam a teu favor. E aí você decide, eu quero lançar também um curso de qualificação para aprendizagem. Quero aproveitar parte dessa estrutura que eu já tenho, meu corpo docente, a minha biblioteca, o meu espaço físico, que muitas vezes fica ocioso. Pode. Você vai se inscrever, vai pedir validação do curso e você vai montar. Você vai conseguir misturar os alunos que são da graduação com esse curso? Vai depender do arranjo que você fizer ali. Agora, as cargas horárias não se confundem. A carga horária que aquele aluno vai ter para aprendizagem é uma carga horária específica que não tem nada a ver com a carga horária da graduação. Tá? Tá. Eu faço essa pergunta porque no nosso campus nós temos vários alunos que já fazem parte dos programas de aprendizagem, sempre por meio de outras instituições, porque nós não estamos atuando ainda. E a maior procura é por alunos dos cursos superiores. Tá? Porque nós temos os cursos técnicos integrados, que vão fazer parte deste programa, e os alunos eles têm alguns impedimentos, né, nas questões de quais atividades que eles vão poder exercer. Nós temos os cursos técnicos subsequentes, na realidade, do nosso campus, e que a maioria das pessoas já passou dessa idade, dos 24 anos. Então, não vai atender uma grande parte desses cursos. E nos cursos superiores é onde a gente tem realmente uma procura, que é onde está exatamente nessa faixa, entre 18 e 24 anos. E o IFSC não está atendendo a essa demanda, eu acredito, porque os nossos alunos vão fazer esses programas em outras instituições. Mas eu diria para vocês assim, bem colher de fora mesmo, né? Eu começaria devagar, começaria realmente com os cursos técnicos e coisa e tal, e depois, num segundo momento, verificaria uma possibilidade, dentro do know-how que adquirirem, verificar a possibilidade de ampliar o hall de cursos, de maneira a possibilitar que sejam atendidos os alunos da graduação também. Certo. Eu tinha essa dúvida, né, em relação à questão dos cursos superiores, e é um posicionamento, é algo que a gente observa lá no nosso campus. Tá? Outra questão, o IFSC está agora atendendo somente aos seus alunos.
Até que ponto ele pode atender só os seus alunos? Se outros alunos né, tiverem o IFSC como referência para algum curso que o IFSC ofereça e outras instituições não ofereçam, só o IFSC que oferece. Até que ponto nós podemos negar o acesso desses outros alunos de outras instituições? Esse não é um tema da fiscalização, esse é tema interno, tá? De cara, assim, eu já percebi que como é que vai funcionar, quer dizer, eu estou deduzindo que a metodologia vai funcionar da seguinte forma: vocês vão dizer para a empresa quem a empresa vai contratar. Quem são os alunos de vocês e dizer que as empresas devem contratar aqueles alunos. É possível? Eu, enquanto fiscalização, eu não posso chegar a dizer para a empresa se vai contratar o fulano ou o cicrano. Isso seria o fim da picada para a administração pública, ela começar a interferir em negócios privados e dizer quem a empresa tem que contratar. Tá, agora, é possível sim que no convênio entre o IFSC e a empresa, que no convênio que elas construam, já fique claro, olha, quem vai dizer quem são os alunos somos nós. Só vão ser meus alunos. Eu não vou pegar gente de fora. Ou, sei lá, de repente lá na frente vocês resolvem abrir para gente de fora. Mas é uma dinâmica daí interna entre a instituição formadora e as empresas. A fiscalização ela não se mete nisso. Certo. A empresa então, tem que cumprir a cota. O Instituto Federal, então, pode recusar alunos de outras instituições vindo... Pode, porque vocês têm uma forma de acesso que ela já é regulamentada, que prevê provas, que prevê blá. Eu não vejo isso como um problema, não. Podem recusar, sim. Obrigada. Bom, a minha dúvida, assim, eu considero ela básica, mas como eu sou do Campus Tubarão, mas como professor eu defendo que não tem pergunta boba, né? Eu fico na dúvida, porque você disse que o técnico superior não pode entrar na cota. E o aluno do curso técnico, como um curso de informática, de eletrotécnica, eletrônica, é um conhecimento especializado, exige nível técnico. Como é que não existe uma contradição, a empresa não tem dificuldade em aceitar ele para aquelas atividades? Eu não vejo contradição assim. É isso mesmo, né? Ele não entra para o cálculo da cota. Agora, a gente não pode confundir o cálculo da cota com o trabalhador cotista. O cálculo da cota é uma coisa, o trabalhador cotista é outra. Vamos dizer que a empresa ela tem uma das grandes dificuldades que a gente tem. Eu vou te dar um exemplo, eu acho que daí através do exemplo vai ficar mais claro. Empresas da área de informática. Todo mundo dentro da empresa de informática, uma empresa de desenvolvimento de software, todo mundo lá dentro é no mínimo técnico em informática. No mínimo, técnico em informática. Tá? Qual vai ser a cota dessa empresa? Provavelmente 0. Ela não tem ela não é obrigada a contratar. Ela pode contratar? Pode. Ela sabe que o ramo de negócio dela é desenvolvimento de softwares e ela quer qualificar aí jovens, ela quer pegar pessoas bem jovens, 15, 16 anos, e quer que eles comecem a assimilar a cultura da empresa e coisa e tal. Ela pode, sim, contratar aprendizes. Agora, observado o número de trabalhadores, o número X de trabalhadores, tá? Ela não pode ultrapassar 15% do número total de trabalhadores dela, porque senão a gente entende que é precarização da mão de obra. Eu estou deixando de contratar um profissional para contratar um aprendiz, tá? Mas ela pode contratar. Só que aqui eu fui para um exemplo puro. Eu peguei uma empresa que é da área de desenvolvimento de softwares. Ela só vai ter gente formada nessa área. Todos os profissionais dela vão ser ou de nível superior ou de nível técnico. Obviamente você vai ter ali o corpo de apoio, a ESG e coisa e tal. Em tese, seriam só eles que iam entrar para o cálculo da cota. Agora, uma coisa é o cálculo da cota, outra coisa eu vou contratar o aprendiz. E a maioria das empresas, elas não são tão específicas assim. Se eu penso num frigorífico, lá dentro do frigorífico eu vou ter um hall de atividades imensas, eu vou ter um administrador, eu vou ter um economista, eu vou ter um contador, eu vou ter um advogado, eu vou ter uma série de atividades que não contam para o cálculo da cota. Então, vamos dizer que ele tenha 100 profissionais de nível superior. Esses 100 profissionais de nível superior eu excluo do cálculo da cota. Para eu chegar na quantidade que a empresa é obrigada a contratar, eu não vou considerar aqueles 100 trabalhadores, eu vou considerar só os outros. E aí ela pode contratar, sim, cursos. É uma aparente contradição dizer que eu vou contratar um aprendiz da área de informática, sendo que a atividade da área de informática ela não me obriga ela não me gera cota. Ela não me gera a obrigação de contratar, mas ainda assim eu vou contratar. Isso é até comum.
Geralmente, as pessoas estão fugindo cada vez mais, elas estão pedindo cada vez mais especialização. E elas já querem especializar desde adolescente. Então, assim, apesar de que ainda temos 80% dos contratos de aprendizagem são na área administrativa, mas está começando a pipocar já, assim, muita coisa nova, muita coisa bacana, principalmente na área de informática, na área de tecnologia rural. Está começando a pipocar, assim, porque as empresas estão vendo que elas têm que contratar aquele jovem e desde cedo, elas têm que formar aquela mão desde cedo. Eu não sei se clareou um pouco a tua dúvida? Eu só peço desculpa, eu usei a palavra contradição, acho que não foi ideal para esse exemplo, mas obrigado. Bom dia, Alberto. Eu sou Rovani, sou professor do curso técnico de agrimensura, hoje sou coordenador do curso. O nosso curso é um curso subsequente aqui no campus Florianópolis, e as empresas que consomem, vamos falar assim, né, o nosso técnico, são empresas eminentemente na área de prestação de serviços e gera a equipe que trabalha nessa área, ela é formada pelo líder técnico, já formado, registrado no CREA e tudo mais, mas tem, sim, os seus auxiliares, né, a equipe que trabalha, que dá todo o staff para o desenvolvimento dos trabalhos. E esses profissionais acabam tendo interesse na formação, de se qualificar como técnicos para virar líderes da equipe. Então, isso acabou levando, inclusive, o nosso curso a ser 100% subsequente por essa procura. Esse profissional já tem um ensino médio, né, já atua no mercado e vai se qualificar lá no nosso curso. O grande problema, então, assim, para esse sistema de aprendizagem profissional se encaixaria muito bem. Porém, nós temos um grande problema que essas empresas são muito pequenas e, às vezes, até trabalho autônomos. Você consegue enxergar uma solução sem ter que passar pelo desenvolvimento cultural, de que se ele fizer isso, ele está criando profissionais no segmento dele, com já a cultura da empresa, da pequena empresa, você enxerga outra forma de juntar, já que essa empresa, na verdade, não está gerando cotas, né? Nós teríamos que incentivar eles a contratar sem a exigência legal, né? Você tem alguma solução para isso? Diante da atual conjuntura, não. É isso mesmo, você pegou bem a coisa. Tá? Nós temos entidades qualificadoras que trabalham no atacado, temos entidades qualificadoras que trabalham no varejo. O trabalho que vocês vão fazer é praticamente um trabalho de boutique, tá? De recorte especial do especial do especial. As empresas não vão ser obrigadas a preencher vagas nas áreas que vocês oferecem formação, porque, a rigor, são áreas cujas atividades são excluídas do cálculo da cota. Então, é um trabalho realmente de convencimento, um trabalho de modificação de cultura, tete a tete, articulação, sabe? Infelizmente, é isso mesmo. Na atual conjuntura, e principalmente que as federações não estão interessadas em pressionar o legislativo, a alterar essa norma, a alterar essa lei, infelizmente, nesse momento, é um trabalho o recorte do recorte. É um trabalho de boutique, não é nem atacado, nem varejo, é boutique. É uma coisa assim muito específica, muito especial. Programas, projetos especialíssimos. Assim. Um determinado segmento está me procurando e quer um programa de aprendizagem. Então eu vou desenvolver. Isso, inclusive, é uma das justificativas, né, de que você comentou sobre a contradição que nós temos no Estado de ter alto índice de trabalho infantil e alto índice também de oferta, né, de vagas, né? Porque quem oferta o trabalho infantil não é quem gera a cota, né? É o agricultor lá da agricultura familiar, é a pequena empresa, é o autônomo, é o contador que põe o filho para trabalhar junto e assim por diante, né? Obrigado. Mais alguma pergunta para encerrar, pessoal? Bom dia, Alberto. Eu tenho uma dúvida e ela é bastante recorrente entre os colegas. Nós estamos na fase de pré-cadastro, né? Então, os campos se organizaram nas suas áreas, dialogaram, né? Os docentes das áreas se reuniram e pensaram como é que a gente consegue colocar esse nosso técnico, que já existe, né?
como é que a gente consegue fazer um recorte dele e somar isso a uma parte prática e submeter à avaliação do Ministério do Trabalho. Uma grande dúvida que nós temos sempre é em relação à carga horária, né, as proporções. E nós temos também uma realidade que nos nossos integrados, os alunos, eles muitas vezes têm atividade pelo menos um dia na semana no contraturno, né, 2 dias. E aí, como é que fica isso? Né? Como é que deve ser essa disponibilidade do aluno? A gente tem um pouco de dúvida também em relação a isso. Você gostaria de responder parte do questionamento, Camila? Por favor. É. Ela é mais apropriada para essa questão específica. Ok. Quanto à carga horária, né, a nossa portaria ela regulamenta que, no mínimo, 30% e no máximo 50% do programa tem que ser destinado à parte teórica. E o demais à parte prática. No Instituto Federal lá do Rio Grande do Norte, ele estava falando que o aprendiz ele fica 4 dias na empresa contratante, fazendo 4 horas diárias, e 9 horas no Instituto Federal, que foi a carga horária que ele conseguiu desenvolver. Conta 9, né? Porque no momento que vocês estiverem cadastrando o programa para a gente, como aprendizagem, vocês vão cadastrar para a gente a parte profissionalizante. Eu sei que, às vezes, a gente já recebeu o cadastro de alguns institutos que eles colocam lá as horas que é destinada à matéria de formação básica, tipo matemática, biologia. Eu tenho 10 horas de português. Para a gente, no nosso cadastro, vai interessar a parte que é mesmo profissionalizante, voltada para a CBO, em que o aprendiz vai estar atuando. Não sei se essa é mais ou menos a sua dúvida. Não? Até mais. Alguém consegue me ajudar? Eu recebi tantos telefonemas e eu não consigo responder essas perguntas. Por isso, pelo amor de Deus, perguntem agora. Mas é assim, você tem uma proporção de 30% a 50% da carga horária total daquele aprendiz, ela vai ter que ser de parte teórica. Tá? Dentro disso, isso é plástico. Você vai poder, dependendo do tipo de curso que você estiver oferecendo, do tipo de formação que você estiver oferecendo, a parte teórica ela vai variar entre 30% e 50% do tempo total do contrato de trabalho. Vamos dizer que ele tenha sido contratado para trabalhar 20 horas por semana. Então, dessas 20 horas, você vai dividir. De 30% a 50% terão que ser de parte teórica. Você vai definir isso previamente. Na hora que você for montar o teu plano de trabalho ali, o teu plano de aula, que você for cadastrar os cursos para validação, você já vai dizer, o meu curso prevê, ou tal curso prevê, somos especialistas no assunto, somos experts no assunto. Então, eu sei que se eu estou montando aqui meu curso na área tal, eu vou precisar de tantas horas aula. É o mínimo que eu tenho que ter, são tantas horas aula. Aí eu já vou colocar tudo isso na documentação de validação, na descrição do curso, na descrição de quantas horas vão ter. E, obviamente, no contrato que vai ser estabelecido com a empresa, isso também já vai estar previsto. O aluno vai passar tantas horas da semana assistindo a aula teórica e tantas horas por semana desenvolvendo atividades práticas. Mas tem aí uma plasticidade. A parte teórica ela corresponde de 30% a 50%. Dentro disso, a instituição vai poder definir quantas horas ela vai querer. E depois tem mais uma outra coisa. Dependendo da CBO, você vai ter cargas e dependendo do tipo de curso que você estiver oferecendo, você vai ter quantitativos diferentes de horas. Obrigatórias, tá? Pega onde isso, Camila? No CONAP, tá? Ele vai dizer, por exemplo, tem determinados cursos de formação que exigem 800 horas. Tem outros que exigem 1.200. Tá? Então, você vai ter que ver dentro do CBO, dentro da atividade que vai ser desenvolvida ali, qual é o mínimo de carga horária que o Ministério exige. Tá bom? A pergunta era um pouquinho diferente. A questão é o seguinte, nós temos no Instituto vários cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os alunos vêm todos os dias de manhã e mais 2 tardes só para fazer o nosso curso. Isso quer dizer que eles só têm mais 3 tardes para ir fora. Nos tipos de contratos que vocês fazem, os nossos alunos podem ir para as empresas e trabalhar apenas 3 tardes? As empresas têm contratado? Aí são aspectos diferentes. Pode.
Pode, tá? Elas têm contratado. Tem empresa que contrata até para ele não ir. Tem empresa que contrata para ele ficar na instituição de aprendizagem. Tá? Então é muito relativo. Mas pode sim. Tá. Ah, olha só, o Thiago está dizendo que ele vai também trazer, ele vai abordar esse tema na apresentação dele, tá bom? Tá. Meu nome é Rafael, sou do campus de Itajaí. Obrigado. Ainda sobre essa mesma discussão, né? Por exemplo, o aluno pode trabalhar 3 tardes na empresa e essas 2 tardes na instituição. Só que esse curso de aprendizagem ele deve ser uma carga separada da carga horária normal do curso técnico, porque aquelas 2 tardes ele está fazendo o curso técnico na instituição. Ele vai ter que vir em outro período fazer o curso de aprendizagem ou essas horas do técnico vão validar como curso de aprendizagem? Em tese, ele deveria fazer separado, deveria ser separado. Agora, sim, eu consigo entender e eu consigo imaginar que a parte de aprendizagem esteja contida dentro da formação técnica. Então, que você separe ali, são 100 horas de aula que ele vai ter, dessas 115, na realidade, elas dizem respeito ao conteúdo de aprendizagem profissional. Então, está contido dentro da parte da área técnica. Eu não vejo maiores problemas. Eu não teria essa tranquilidade de, para uma instituição, para uma escola técnica privada, chegar e dizer, vocês podem misturar. Muito pelo contrário. Nós temos escolas técnicas privadas que estão pedindo autorização para funcionar, estão cadastrando seus cursos para funcionar com qualificação de aprendizagem, e a gente tem batido o pé e dito, tudo bem, vocês vão fazer, só que é totalmente separado. Não vai se confundir de maneira alguma a formação técnica com a formação de aprendizagem. Quero sala de aula separada, quero professores separados, quero carga horária totalmente separada. Agora, para o IFSC, que não faz o menor sentido fazer isso. Para os institutos federais, eu não vejo o menor sentido. Eu consigo perceber claramente que aquela carga horária ali, a formação do aprendiz ela vai estar contida na formação do técnico. Alberto, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Como é que a gente assim dialoga com as empresas? Nós temos essa autonomia para nos apresentarmos. Olha, o Instituto Federal, né, com 100 e poucos anos de história, oferta uma educação de excelência, e agora já fazendo uma propaganda. Nós podemos dialogar com eles, porque você disse que outras instituições qualificadoras elas já ocupam um espaço, né? A gente não quer competir, a gente quer somar. Então, talvez essas empresas também possam enxergar na gente novas oportunidades, outros olhares sobre a aprendizagem, né? A gente consegue dialogar, consegue ter acesso a quais são essas empresas? Cada local vai ter uma realidade diferente. De saber quais são as empresas, o que a gente pode ajudar é através do fórum, das reuniões do fórum, a gente dizer assim mais ou menos que segmentos a gente vai estar fiscalizando, que segmentos estão muito deficitários, aonde que as instituições qualificadoras vão poder atuar. Claro que a gente não pode abrir assim, o CNPJ da empresa, vá na empresa X porque ela está devendo cota, porque isso é uma informação sigilosa, isso é uma informação fiscal, envolve sigilo fiscal. Mas a gente pode sempre nos fóruns, na nossa rede, a gente está circulando esse tipo de informação. Agora vamos fazer uma fiscalização no setor rural, no agronegócio, ou vamos fazer no setor de tecnologia. Então, esse tipo de informação circula, sim, entre a gente, tá? A gente trabalhando em rede e contar com contatos políticos também. Assim, cada um, eu tenho certeza que dentro dos municípios nos quais vocês estão instalados, o IFSC tem um peso muito grande. Então, assim, e aí político geralmente é envolvido com empresa. Então, um contato com um prefeito, um contato com um secretário municipal, eles se relacionam com as empresas. Tá? Eles se relacionam com as federações de comércio, de indústria, seja lá do que for. Então, eu acho que é meio que por aí, sim. E vocês podem, sim, abordar, não tem o menor problema. Então, já fica uma tarefa para os campos, né? Dialogarem com os gestores da sua região. Bom, já que a gente está falando aqui, eu só queria fazer um adendo aqui na fala do Alberto, né, que quando nós fomos lá no Fórum da Aprendizagem em Brasília, em maio, naquele evento, uma questão que ficou muito forte lá colocada é justamente a aproximação com o setor produtivo, né? Então, eu acho que a gente não só pode, como deve ter essa aproximação com as empresas, né? Inclusive, se a gente vai montar um projeto, né, da aprendizagem, é importante que tenha esse diálogo, justamente para que essa experiência seja produtiva, né? Sem sombra de dúvida.
Ok? Pessoal, mais alguma pergunta para a gente encerrar? Podemos ir para os agradecimentos e depois almoço. Bom, pessoal, eu deixei aqui a programação da tarde, tá, pessoal, para que vocês possam acompanhar. Então, eu quero agradecer aqui, Alberto, a presença sua, né, aqui da superintendência, não só a sua presença, quanto a do Christian e da Márcia também.